Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública virtual do GFRACAN. Que tenhamos uma noite de muita paz, muita tranquilidade e muito aprendizado. Hoje nós temos o nosso convidado Marcos, que vai falar para nós um pouquinho sobre o ciclo de estudos das leis naturais. Seja muito bem-vindo, Marcos. Boa noite a todos, é um prazer renovado, né? Uma alegria muito grande estar aqui, ainda que reunidos, ainda que virtual, mas a gente, de coração, todos nós estamos reunidos, e eu agradeço muito essa oportunidade. Nós é que agradecemos, Marcos. Eu vou abrir o livrinho aqui do Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Uma mensagem para nós. Refreia os impulsos que procedem dos instintos desgovernados e age sobre o comando da razão. É verdade que o sentimento bom deve derreter o gelo da lógica racional, no entanto, muitas vezes a frieza da emoção ou a sua loucura agressiva necessitam da vigilância do raciocínio. Cérebro e coração devem atuar juntos, proporcionando as vantagens do equilíbrio e do comedimento em favor de uma vida sadia. Ouve com o sentimento e age com a razão, dosando bem a participação de cada um. Que lindo, né? O equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio, né? Entre a razão, o coração. E essa última frase é muito linda, né? Ouve com sentimento e age com a razão, dosando bem a participação de cada um. Tudo é importante. Com certeza. É muito importante. Muito bom. Eu vou dar só uns recadinhos, Marcos. Cada um, quem sentir a vontade de buscar o copo de água para fluidificação, né? Ao longo da reunião, eu vou passar alguns informes da casa, e quem quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no chat, eu passo para o Marcos. Agora eu vou fazer a oração e passo a palavra ao Marcos, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo de amor, a espiritualidade amiga, ao nosso mentor do GFRACAN, Inácio de Loyola, que nesse momento o Marcos seja iluminado para trazer para cada um de nós a palavra que nos é, nesse momento, importante para acalmar, serenar e para que possamos aprender um pouquinho mais. Que nessa noite possamos nós, cada um da sua casa, estarmos aqui, unidos em teu nome, Senhor, aprendendo e vibrando amor para todo o planeta. Que o nosso país também receba os nossos governantes, todas aquelas pessoas que nesse momento estão lutando contra todo tipo de doença, em especial o Covid, os trabalhadores que estão enfrentando, né, essa pandemia, que eles sejam iluminados, fortificados com a luz divina, para cumprir essa tarefa que é salvar vidas. E que aqui, nesse momento, possamos nós nos preocupar também em salvar nossas almas, aprendendo as leis de Deus, que todos estamos agora ansiosos para ouvir com o nosso irmão Marcos. Que assim seja. Que assim seja. Então, agora é com você, Marcos, fica à vontade. Qualquer coisa eu estou aqui, é só chamar, tá bom? Tá, eu vou compartilhar a tela, né? Compartilhar a tela aqui. Uhum. Na hora que aparecer, você me fala. Apareceu. Apareceu, né? Tá, isso. Ótimo. Fica à vontade, Marcos. Tá ótimo, muito obrigado. Viu? Então, como a Adriana falou aí, a partir de hoje nós estamos iniciando um ciclo de estudo das leis divinas, né? E essas leis, elas estão na parte terceira do livro dos Espíritos, né? Hoje, nós vamos iniciar as nossas reflexões com relação a esse tema, né, falando das leis morais, que está no livro dos Espíritos, na parte terceira, o capítulo 1º, né? Então, nós vamos fazer algumas reflexões sobre
o que vem a ser as leis, a lei moral, né? Primeiro, importa a gente saber o seguinte, que como é que foi feita a codificação, né? A codificação, o Kardec fez um trabalho de investigação junto ao mundo espiritual, no que vai resultar no chamado Livro dos Espíritos, porque são questões que ele faz investigando o mundo dos espíritos, né? Porque ele vai ver que realmente comprovar que existe, que a vida continua, muito embora seja numa dimensão diferente, mas que a vida continua, e ele vai, então, pesquisar, né, ele vai investigar como é que é essa vida. Daí resulta o Livro dos Espíritos, que na sua primeira edição, ele saiu somente com 501 questões, né, 501 perguntas. A partir da segunda edição, se não me falha a memória, em 1860, está escrito aí, né? Só a partir da segunda edição, publicada em 1860, é que ele vai se apresentar aquelas 1019 questões que constam do livro, né? Esse livro ele vai ser dividido em 4 partes. A primeira parte ele vai falar sobre as causas primárias, sobre a criação do universo, sobre Deus, né? Na segunda parte, ele vai falar sobre o mundo dos espíritos e a relação que existe entre as duas dimensões, né? O mundo espiritual com o mundo material. A terceira parte, ele vai pegar as leis morais, ou seja, ele vai ver as máximas de Jesus e vai tratar nessa parte, né? E a quarta parte vai falar sobre as esperanças e consolações, é onde que ele vai desmistificar essa ideia de que existe o céu, o inferno e o purgatório. Ele vai pegar cada parte dessa, né, e vai desenvolver num livro. E o segundo livro que ele vai desenvolver é exatamente o que fala sobre o Livro dos Médiuns, em 1861. Por quê? E não a primeira parte, que fala das causas primárias. E quando ele lança o Livro dos Espíritos, isso dá um impacto muito grande na Europa, notadamente na França. Então, ele acha importante e necessário, né, que ele lance logo o Livro dos Médiuns para poder começar a explicar como é que é essa relação com o mundo espiritual. Depois, ele vai lançar, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, desenvolvido nas questões dessa parte terceira, que é a parte que nós vamos iniciar o estudo dela hoje, nós estamos iniciando. Na quarta parte, ele vai escrever uma obra, O Céu e o Inferno, onde que nós já falamos. Ele vai falar sobre as nossas experiências, as nossas consolações, nosso futuro, né? Vai desmistificar essa ideia de céu e inferno, né? Ele vai falar e mostrar, especialmente para nós, que a justiça de Deus ela se faz presente através de consequências e não de punições e de castigos, né? E depois ele vai lançar a Gênesis, em 1868, falando sobre a parte do Evangelho, falando sobre Deus, sobre a criação do universo, essas coisas todas, né? Bom, primeiro, se nós vamos falar sobre lei, nós temos que definir o que seja lei, sobre que tipo de assunto que nós vamos falar, né? Então, lá no dicionário Beperan, né, é um dicionário da língua portuguesa, um dicionário português da língua portuguesa, e que tem algumas coisas que a gente tirou e nós compilamos aqui. Então, a lei ela é uma regra, prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Preceitos ou regras estabelecidas por direito, norma, obrigação, né? Então, são normas que regem e dirigem o comportamento de uma determinada sociedade, né? E depois nós vamos ver aqui, ela, entre outras coisas, ela está estritamente ligada com o estado de moralidade determinado daquele povo, né? Depois, também lei pode ser uma relação constante entre fenômenos da natureza ou entre as fases de um mesmo fenômeno. Por exemplo, a lei da gravidade. Então, ou a lei de ação e reação, né? Você vai estudar as várias fases dela e vai ali para chegar à conclusão da lei, né? Mas o tema e a ótica que vai nos interessar nesse tema é o que diz respeito à religião, né? Portanto, na religião, lei é a lei divina. É o conjunto dos preceitos que Deus ordenou aos homens pela revelação. Resumidamente é isso, né?
E é sobre essa ótica, essas revelações, que nós vamos tratar, que os Espíritos tratam dessa primeira parte, desse primeiro capítulo do livro dos Espíritos, da parte terceira. Então, primeiro nós vamos ter que falar um pouquinho sobre o princípio de tudo, que está na primeira parte dos Espíritos, nas questões de 1 a 16, né, para a gente entender se nós estamos falando que ela foi outorgada por Deus para nós, né? Foi nos dada por Deus, então nós temos que entender o que é Deus. Então, a definição de Deus é a seguinte: a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, Deus é a causa de tudo. É essa inteligência que mantém esse universo dentro desse equilíbrio, né? E através da sua vontade, do seu pensamento, da sua ação mental, né? A natureza íntima de Deus, ela atualmente ela é inacessível ao homem, porque, segundo está na questão número 10 do Livro dos Espíritos, falta-nos para isso sentido. Kardec não pergunta que sentido que é isso, até porque é desnecessário, porque Jesus já tinha dito para nós, no Sermão do Monte, no iníciozinho do Sermão do Monte, quando ele fala das bem-aventuranças, especificamente no versículo 8 do capítulo 5, ele vai dizer: bem-aventurados de puro coração, porque verão a Deus. Então, para que nós possamos um dia ver a Deus, nós temos que depurar os nossos corações, né? Nós temos que depurar os nossos sentidos. A comprovação divina, né? Você não vê Deus, nós não vemos Deus, né? Como é que eu posso comprovar Deus, né? Eu não conheci Michelangelo, mas eu posso saber quem é Michelangelo quando se eu visitar a Capela Sistina e ver aquela obra-prima que ele fez, né? Ou acho que a estátua de Moisés, né, em mármore, parece que foi ele que fez também, né? Você olha aquilo e você fala: é perfeito. Então, eu vou conhecer o artista pela sua obra. Eu vou saber que ele foi um belo artista, né? Deus é assim. Tudo aquilo que está no nosso entorno e que não foi criado por nós, os homens, foi criado por ele, inclusive o nosso corpo, né? Então, quem criou o carro, o avião? Foi o homem. Tá, mas quem criou a árvore? Quem criou a água? Quem criou a terra, os planetas, etc.? Não foi o homem, não. Então foi quem? Foi Deus, né? Certo? Então, procurar a causa de tudo que não é a obra do homem, a vossa razão responderá, que é a criação divina, né? Muito embora algumas pessoas falem que isso é da natureza, né? E eu costumo, então, questionar com as pessoas assim: então, quem é que criou, que inventou o carro? Foi o cachorro, foi o elefante ou foi o homem? Foi o homem, tá. Quem é que inventou o avião? O cachorro, o elefante, o homem? Não, foi o homem, tá. O que nos diferencia entre o hominal do animal é que está lá na questão 73 do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: que o instinto, o animal tem instinto, mas o instinto nada mais é que a inteligência sem raciocínio. Então, eu posso afirmar para vocês, sem medo de errar, que nós, homens, temos a razão, que é exatamente a inteligência com o raciocínio. E o que é o raciocínio? O raciocínio é a capacidade que nós temos de ter pensamentos continuados. Isso é que nos difere. Então, e se isso que nos difere dos animais e que nos permite criar novas construções, né? Novos carros, novos aviões, quer dizer, inventar determinadas coisas, né? Criar determinadas coisas. Então, a natureza, ela tem que ser inteligente, ela tem que ter alguma coisa além da razão para poder criar as coisas que nós não somos capazes de criar. Então, na realidade, a natureza, ela nada mais é do que o efeito de uma causa. E a causa disso tudo é Deus. Então, nós estamos só vendo a obra, quando nós olhamos para a natureza, nós estamos vendo a obra de Deus, né? E os seus atributos é que ele é eterno, né? Muito embora Jesus falou que nós um dia seremos Deus, e nós somos criados lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós somos criados à sua imagem como semelhança. O mais perfeito que nós vamos ser é que Deus é eterno, ou seja, ele não teve princípio e não terá fim. E nós somos imortais, nós tivemos um princípio, mas não teremos fim, né? Essa é a grande diferença que vai ficar entre nós e o Pai. Portanto, ele é imutável. Uma vez que ele é eterno, ele é imutável, ele não muda, né?
ele é imaterial dentro daquilo que nós entendemos como matéria. Ele é único, porque ele é um, né? Ele é onipotente, ele é onipresente e soberanamente bom e justo, né? Essa é a noção que nós temos que ter de Deus para que a gente possa entender daqui para frente, né? Então, nós vamos entrar dentro do tema especificamente, que é a lei da natureza, né? Divino natural. Então, as leis naturais, elas falam o seguinte: primeiro, quais são as características dela, os caracteres dela? Primeiro, é a lei de Deus. A lei que Deus nos outorgou. Então, ela compreende os universos, tanto moral como material. Nós vamos ver isso no decorrer do nosso raciocínio, né? Da nossa reflexão. Sua compreensão e respeito resulta na verdadeira felicidade do homem. Então, a partir do momento em que nós entendemos a lei, praticamos essa lei, aí nós vamos encontrar a felicidade, né? As propriedades desta lei fala o seguinte: que ela é eterna e imutável como o próprio Deus. É perfeita e igual para todos. Não tem distinção. Não é como a lei dos homens, que existe a lei para Chico e existe a lei para Francisco. Não é bem assim. Ela é perfeita para todo mundo e ele é igual. Ela é inscrita na nossa consciência. Ela está inscrita na nossa consciência, conforme está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, né? E revela em todos os tempos, mas de acordo com a capacidade de compreensão dos homens. Não poderia ser diferente. E nós vamos ver isso de forma um pouco mais profunda, vamos dizer assim, né? Mais específica. Então, por exemplo, as leis morais, a divisão não é absoluta, né? Mas a gente faz eles fizeram uma divisão para efeito didático. Então, nós temos a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, lei de conservação, a lei de destruição, lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, de amor e de caridade, né? E essas leis, cada lei dessa aí, a partir de agora, né, uma vez por mês, nós vamos estar aqui presentes, reunidos com vocês, para que a gente possa analisar, estudar, refletir sobre cada uma dessas leis, né? As leis físicas, a relação constante entre fenômenos da natureza, ou entre as fases de um mesmo fenômeno, né? Então, à medida que a teoria que explica determinada lei, por exemplo, ela é feita por premissas para depois você chegar à conclusão final. Então, cada premissa dessa é uma fase dela, né, da lei, tá? Daquele fenômeno. Então, portanto, vai ter uma lei que explica aquilo, tá certo? Pois muito bem. Então, a lei de sociedade, nós vamos entender que existe uma interligação entre todo esse capítulo, né? Não podia ser diferente. Então, a lei de sociedade, nós passamos a viver sociedade a partir do momento em que nós dominamos a agricultura. A partir daquele momento, então, nós passamos a constituir aquelas primeiras aldeias, né? Por quê? Porque a agricultura, ela vai exigir uma mão de obra maior, né? Porque você vai ter que arrancar, ainda que não tinha a tecnologia que tem hoje, mas você tinha que ter um certo trato cultural, arrancar as ervas, etc., né? Isso demandava um pouco de trabalho. A produção era muita, que dava ao ponto de poder dividir com outras pessoas, né? E depois você tinha que ter um número maior de pessoas para poder defender-se das outras famílias que vinham tentar roubar a sua produção e dos predadores. Então, a partir daí, ele faz aqueles pequenos núcleos, começa as primeiras sociedades, as primeiras aldeias, né? Dentro dessa sociedade, vai começar a reprodução, né? E a primeira sociedade simples é o casal que vivia, né? Mas depois passa a ser, a reprodução passa a ser um pouco mais cuidada. Por quê? Porque vai existir uma preocupação com relação à nossa conservação, né? A nossa conservação no que diz a respeito à segurança, mas também de alimentação, né? Para nos conservar vivos e o máximo que podia. Então, nós vamos trabalhar, inclusive, com a lei de destruição. Quando nós vamos estudar a lei de destruição, nós vamos ver que ela não é bem uma lei de destruição, ela é uma lei de transformação. Então, por exemplo, a flor se destrói
porque ela vai se transformar na semente ou no fruto onde está a semente. Tá? Com isso, nós vamos estar caminhando no progresso. Então, nós vamos estudar a lei do progresso. E a lei do progresso, ela vai exigir trabalho. O trabalho tanto individual, mas também o coletivo, né, daquelas pessoas que estão dentro daquele mesmo processo, dentro do mesmo objetivo. Né? E com isso, nós vamos começar a trabalhar um pouco a nossa liberdade, né, a lei de liberdade, e vamos trabalhar a nossa lei de igualdade. Não tão igual, né, mas a gente já vai ter um princípio de igualdade. E depois nós vamos ter a lei de adoração, porque nós vamos começar a entender Deus, né, começar a fazer os nossos agradecimentos, e muito embora a gente faz muito mais pedidos do que agradecimentos, né. E a própria Joana de Anjos depois fala para nós, né, num dos livros da sua série psicológica, que eu não me lembro qual deles agora, que o trabalho honesto ele é uma forma de oração. Quando você está trabalhando com honestidade, produzindo, né? E isso nós vamos chegar na lei de amor. E isso aqui a gente vai fortalecendo ao viver em sociedade, nós vamos começar a fortalecer os nossos laços, né? Muito embora nós vamos criar laços de simpatia, mas também de antipatia, muito mais de simpatia. Né? E isso, nós vamos começar a entender as pessoas, nós vamos começar a ter um pouco mais de tolerância, nós vamos chegar na lei de amor. E a lei de amor, né, a lei de sociedade vai fazer com que a gente chegue, trabalhando todo esse esquema, nós vamos chegar na lei de amor. E a lei de amor, nós vamos chegar na lei de sociedade. Né? Mais forte vai tornando-se a nossa sociedade. Os caracteres da lei divina, né, primeiro que ela é a lei de Deus. É a lei divina. Deus é a lei que Deus nos mandou. Ela é eterna e imutável, ela não muda. A lei dos homens é que se modificam para a ela se adaptar. Então, à medida que nós vamos evoluindo, vamos nos intelectualizando, aí o que acontece? Nós vamos, através da nossa parte intelectual, nós vamos compreendendo essa lei com mais propriedade, com mais profundidade. E nós passamos, então, a vivenciá-las. E ao vivenciá-las, nós vamos adaptando as nossas leis de acordo com esse entendimento que nós estamos tendo da lei de Deus. É apropriada a natureza de cada mundo adequada ao grau de progresso. Então, por exemplo, nós vivíamos, lá nós vamos ver um pouquinho mais à frente, quando nós estávamos no mundo primitivo, nós vivíamos regidos pelo instinto. Né? Então, o que vai prevalecer naquele momento era muito mais o instinto do que o livre-arbítrio. Né? Quando nós estamos caminhando para o mundo de regeneração, e os espíritos nos informam que no mundo de regeneração, o que vai predominar vai ser a era do conhecimento. Então, nós não vamos ter nada que provar nem espiar. Então, já passamos. Então, a nossa intelectualidade está aumentando, né? Consequentemente, a nossa moralidade também, né? Porque nós vamos ver isso mais à frente, quando nós vamos tratar de outra lei, que a moralidade ela é decorrente da intelectualidade, que é preciso primeiro a gente se conhecer para depois a gente aplicar, né? Então, a harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, há 4,5 bilhões de anos que o planeta Terra está em volta do Sol. E aquilo ali é uma lei universal, a lei de Deus, material, que mantém isso nesse equilíbrio. E a lei moral que nós temos, que nós vamos nos desenvolver na medida que nós vamos aplicando a lei de Deus, né? É toda ela fundada na lei divina desde a eternidade, é a lei dos princípios. O conhecimento e origem, né? Eu falo o seguinte, que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, conforme está lá na questão 621. Né? Paulo, existe um questionamento se Paulo que escreveu a carta dos Hebreus, eu acho que foi ele. Né? Mas, então, na carta dos Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 10, está assim: mas esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel depois daqueles dias. Imprimirei as minhas leis no seu espírito e gravarei no seu coração. Então, desde aquela época, a gente já sabia que a lei estava na nossa consciência.
Até porque nós a recebemos no momento chamado sopro divino. Quando Deus individualiza o princípio inteligente, nós recebemos o sopro divino, uma das coisas que nós recebemos são as suas leis, né? Fica ali adormecida, latente, né? E ela vai despertando com o decorrer da nossa evolução. E que existe um ser superior. É por isso que logo nas nossas primeiras encarnações, nós vimos o trovão pela primeira vez, nós começamos a adorá-lo como um ser superior. E assim foi com o trovão, com o fogo. Depois, à medida que a gente vai conhecendo essas leis que explicam aquilo, nós vamos desmistificando esse encantamento, vamos por assim dizer, né? E em Hebreus também, no capítulo 10, no versículo 16, ele reafirma: eis a aliança que depois daqueles dias farei com eles, oráculos do Senhor. Imprimirei as minhas leis nos seus corações e escreverei no seu espírito. Só para reafirmar que a lei realmente está na nossa consciência. E ela se faz presente muitas vezes de forma, dentro do nosso consciente, que você vai fazer determinada coisa, vem aquele, provavelmente até por uma intuição, e fala assim: não faz isso que não vai dar legal. E a gente teima e a coisa realmente não sai como nós esperávamos, né? E continuando sobre o conhecimento e origem, fala o seguinte: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Porque todos podem conhecer porque ela está na nossa consciência, mas nem todos a compreendem. Porque nós temos uma certa dificuldade ainda de entender. Nem todos nós estamos no mesmo patamar de intelectualidade. Então, existe realmente uma certa dificuldade, né? Por isso que, periodicamente, há missionários para relembrar e revelar a lei de Deus. O próprio Jesus, né, ele vai falar isso lá no Sermão do Cenáculo, quando ele está na sua última Páscoa, a terceira e última Páscoa que ele passa com os seus discípulos. No momento em que ele está despedindo, ele fala: eu irei ao Pai e rogarei, e ele vos enviará o Paráclito, que em grego é Consolador, né, que viria relembrar todas as coisas que eu disse e revelar aquelas que eu ainda não pude dizer, né? Então, a partir daquela época para cá, a gente vem recebendo, desde sempre, missionários que vêm para relembrar essa lei e atualizar o nosso conhecimento, né? Portanto, o ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Com a razão. Então, os Espíritos, quando eles vêm trazer os conhecimentos para nós, eles trazem sem equívocos, né? Ah, mas Emmanuel escreve uma engenharia gramatical extremamente perfeita e difícil de a gente entender. Ele tem um poder de síntese muito grande. Claro, certa feita, Chico comentou isso, que ele falou: eu faço assim que é para obrigar as pessoas a estudarem. É uma forma de nos impulsionar à frente, né? Certo? Então, eles falam de forma sem equívoco, de forma tão clara, que ninguém pode, a pretexto de ignorância, de ausência do saber, falar que você não entendeu e que você não vai praticar, né? E que você não vai julgar os seus atos e apreciar com a própria razão, ou seja, com o raciocínio, né? Daí, nós temos que ter uma preocupação muito grande, porque daí vem os falsos profetas e, em decorrência disso, vêm falsos princípios. Pessoas que até utilizam disso para atender interesses próprios, né? Por isso que Jesus depois veio estar entre nós, né, e foi mandado pelo Pai, né, como modelo e como guia. Modelo, por que modelo? Porque o pintor, por exemplo, ou o escultor que vai fazer uma imagem de alguém ou pintar um retrato de alguém, o modelo vai ficar parado ali e você vai copiar, fazer igual. Então, Jesus, ele é um modelo para que nós possamos fazer as nossas obras, né, que são o nosso crescimento. E é o guia, porque ele vai nos guiar, né, como diz lá no Salmo 23, ele vai nos levar a pastos verdejantes do conhecimento, né, e nas águas cristalinas do saber, porque não basta a gente ter conhecimento, a gente tem que saber usar esse conhecimento, né? Então, a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente, porque importa que cada coisa venha a seu tempo. Porque é uma sequência lógica, né? O raciocínio é uma sequência lógica. Então, o conhecimento de hoje, ele vai depender do conhecimento precedente que foi passado ontem. Então, eu tenho que dominar primeiramente esse conhecimento de ontem para eu poder receber e entender o conhecimento que vai vir hoje,
até o ponto em que eu dominar esse conhecimento de hoje, né, ter o conhecimento para poder receber o de amanhã. Então, por isso que ele vem assim periodicamente, né, e ele vem gradualmente, porque à medida que nós vamos, ele vai sendo sempre compatível com o nosso estado intelectual. Então, a verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado, e muitas vezes fica cego mesmo, né? Você tira um indivíduo que está dentro de um quarto absolutamente escuro, você tira ele dali e coloca num sol do meio-dia, ele vai continuar cego do mesmo jeito, né? Porque ele precisa de um período para poder a sua visão se adaptar, né? Então, as 3 revelações, né, no capítulo 1 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, foi Moisés. Moisés, ele veio, trouxe as leis, trouxe as tábuas, né? Depois vem Jesus, o próprio Jesus veio estar conosco, né? E algumas pessoas falam que a doutrina espírita é a revelação, né? Da minha ótica, eu considero Kardec. Por quê? Porque Moisés foi um instrumento da espiritualidade para fazer isso, né? Ele recebeu tanto as leis que ele escreveu, né? Mas as civis, mas ele também recebeu pela sua intuição as leis morais que ele escreve, e essas são colocadas dentro da arca, né, para que fossem observadas como leis divinas, né. Veio o próprio Jesus, que também foi um enviado de Deus, né, um instrumento divino, e tem Kardec, que veio como um instrumento da espiritualidade, comandada por Espírito Verdade, né, que é Jesus, muito embora o responsável parece que foi São Luís, né. Mas eu entendo, dentro desse prisma, dentro dessa visão, os 3 instrumentos que trouxeram para nós a lei divina, né. O resumo comparativo entre eles, nós vamos ver um pouquinho de Moisés, um pouquinho de Jesus, muito condensadamente, resumidamente, e um pouquinho de Kardec, né, das 3 revelações. Por exemplo, Moisés, ele trouxe a justiça para nós, né. Ele trouxe a lei de talião, mas as pessoas falam, mas a lei de talião você podia, era olho por olho, dente por dente, era, mas é porque, e com isso ele conseguiu um grande avanço, né? Porque até então, o que vigia entre eles lá, pelo fato de eles terem saído do Egito, depois de viverem lá 430 anos como escravos, eles perderam essa noção de povo hebreu, né? E esse amor que as pessoas têm que ter um para o outro, né? Porque ali é questão de lutar pela sobrevivência. Então, o indivíduo que ia lá, roubava uma ovelha, né? Se soubesse de qual tribo que foi, você tinha por direito, e costume da época, você tinha não só de pegar a sua ovelha, mas pegar todo o rebanho do indivíduo. Então, quando ele fala assim, não, é olho por olho, dente por dente, olha o avanço moral que ele conseguiu com isso, né? Então, portanto, ele vai trazer para nós, né, a lei, tanto a lei civil, a lei moral, já começa a botar um freio e dar um rumo para nós lá naquela época, né? Depois vem Jesus, que vai falar sobre o amor e a caridade. Ele vai dar uma ótica que, além da justiça, essa justiça tem que ser feita com amor e com caridade, né? E o Kardec, ele vai trazer o conhecimento para que nós possamos aplicar esse amor e essa caridade na justiça, né? Então, o Moisés vai trazer para a gente a lei do não, né? Não matarás, não roubarás, não farás para ti nenhum ídolo, não, etc, etc, etc. Então, ele vai, inclusive, o terceiro livro que ele escreve, que é o Levítico, é um livro teológico e é direcionado aos levitas, que trabalham dentro do templo, né, é a 13ª tribo, que vai ficar dentro do tabernáculo depois do templo, onde ele vai mostrar ali o que é o puro do impuro, né? Então, ele vai dar um novo rumo de moralidade para esse pessoal, para esse povo hebreu, né? Jesus, ele vem falar o seguinte, que ele vai trazer a máxima na nós, é o seguinte, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. O tempo todo ele vai falar tão somente isso, né? E seus discípulos serão conhecidos muito por se amarem. Ele vai trazer nada mais, nada menos, com o aprofundamento da lei de Moisés, nos mostrando que e trazendo nada mais, nada menos do que um conjunto de regras e de normas para que a gente possa observar e entender a lei de Deus, né? Ele não fundou nenhuma religião, não construiu nenhum templo religioso, nem nada. E o conhecimento que Kardec trouxe é recordar o que já foi dito, conforme ele tinha falado lá do Paráclito, né?
Eu vou ao Pai e eu rogarei, ele vos enviará o Paráclito que vai falar sobre todas as coisas que eu já disse, recordar e falar aquelas que eu ainda não pude dizer. Né? Recordar aquilo que foi dito e ensinar todas as coisas que ele ainda não podia dizer. E, ao fazer isso, ele se apresenta, né, como uma doutrina esclarecedora, consoladora. E, através do esclarecimento, nós passamos a ter um certo consolo. Né, principalmente ao entender que nós somos herdeiros de nós mesmos. E todas aquelas dificuldades nada mais é que o resultado da estrutura moral que nós construímos em vidas passadas, né, e que tem lá as nossas falhas, que elas hoje estão presentes na nossa vida, a fim de que elas sejam reconstruídas, redimidas, né? Então, sobre o bem e o mal, então, a moral funda-se na observância da lei de Deus, é a regra do bem proceder. Então, a moralidade, ela está exatamente quando nós estamos observando a lei de Deus, né? Ela é a regra do bem proceder, então ela vai nos ditar aquilo que nós devemos e aquilo que nós devemos fazer. Então, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Se você está praticando a lei de Deus, você está praticando o bem, né? O homem distingue o bem do mal pela inteligência. Por isso é que nós vivemos numa dicotomia de sentimentos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu só vou conhecer o amor se eu conhecer o ódio. Eu só vou conhecer o perdão se eu conhecer a agressão. Então, nós vivemos sempre nessa dicotomia de sentimentos que eu preciso de conhecer os dois lados da moeda para que eu, através da minha inteligência, do meu conhecimento, eu possa discernir qual que está de acordo com a lei e qual que não está de acordo com a observância da lei. Né? Então, a lei de Deus, ela determina limites. Ela não proíbe, Jesus não proíbe nada, ninguém proíbe nada, a não ser na época de Moisés, porque naquela época tinha que ser a lei da proibição mesmo, porque nós não tínhamos ainda capacidade muito profunda para discernir as coisas, né? O nosso livre-arbítrio ainda não era tão aflorado como é hoje. Hoje nós temos uma capacidade de auto-arbitrar melhor do que tínhamos naquela época. Então, portanto, ele vai determinar limites. Jesus não proíbe nada para nós. Nada, absolutamente. Eles simplesmente, por exemplo, um exemplo disso é quando eles trazem uma mulher adulta, né? E eles falam, a lei fala que ela tem que ser apedrejada. Que diz? Jesus aqui foi uma armadilha que fizeram para Jesus, né? Porque se ele fala assim, não, essa lei que fala que ela tem que ser apedrejada, ela está indo de encontro a tudo aquilo que eu falo de lei do amor. Então, ele seria também apedrejado. Mas se ele concorda, ele estava indo contra tudo aquilo que ele tinha até então pregado. Então, o que é que ele faz? Ele fala o seguinte, ele induz as pessoas a raciocinar o que deve fazer. Ele fala, aquele que não tiver pecado, não quer tirar a primeira pedra. Então, é assim que ele trabalha conosco. Ele nos dá os limites, aquilo que nós devemos fazer ou não fazer. Né? Isso depende da vontade de cada um. E ela está escrita em toda parte desde dos séculos mais longínquos, né? É verdade. Então, por exemplo, alguns livros sagrados, né? O hindu é o Bhagavad Gita, já falava sobre, né, sobre essa lei de moralidade, né? Os muçulmanos, no Corão, é um livro mais recente, né, mas fala também. Nos egípcios, o livro dos mortos, que é o livro mais importante, e entre todos e outros livros de outras religiões, né? E no decorrer do tempo, todos os que meditam sobre a sabedoria hão podido compreendê-la e ensiná-la. A partir do tempo, né, nós vamos meditando, ou seja, nós vamos estudando, nós vamos entendendo, nós vamos assimilando, internalizando, passamos a viver as leis divinas, né, nós vamos adquirindo sabedoria. E essa sabedoria nós podemos passá-la para os outros. Por isso é que Jesus fala que o fermento leveda toda a massa. É através do exemplo, muitas vezes, quando você não tem condições de falar para as pessoas, né, mas o seu exemplo chama atenção e passa a lição, e com aquele que você tem liberdade de chegar e de repassar através da palavra falada ou palavra escrita, através de uma mensagem, de um livro, né, passar para as pessoas. Portanto, no Consolador, na questão 135, Emmanuel Chico Xavier, quando ele fala, né, ele fala assim, mas se o determinismo divino é o do bem,
quem criou o mal? Se o determinismo que nós fomos criados, né? Ou seja, nós vamos ser semelhantes, iguais, nós fomos criados com semelhança, né, do Pai. Se nós fomos criados dessa forma, então por que existe o mal e quem criou o mal? Né? E Emmanuel, então, vai falar o seguinte: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Essa é a grande lei. É por isso que nós fizemos aquele mapinha lá explicando. Começa lá na lei de sociedade para chegar na lei de amor. E nós vamos trabalhando nas outras leis para a gente poder chegar lá. Então, a lei que comanda tudo isso é o amor. Portanto, ela é universal. Né? Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a esta mesma lei. Oh, meu Deus do céu! Tem uma parábola belíssima de Jesus, que antigamente eles chamavam de filho pródigo, mas agora, na realidade, é a parábola dos dois filhos que se perderam, né? Porque o que fica com o pai, muito embora ele representar aquele indivíduo que está com Deus, mas ele está perto de Deus, mas não está com Deus. Né? E aquele que vai confiando em si mesmo, ele vai viver a sua vida, vai viver, chegar até o ponto de se degradar, né? E a degradação, o que mais simboliza a degradação para o povo judeu é você ir tratar de porcos. Então, aquilo representa degradação. Então, por que ele faz? Porque ele se afasta de Deus, ele vai confiar mais nele. Então, o que vai acontecer? Essa fragilidade vai ser em foco de ações contrárias a essa mesma lei. Né? Portanto, você vai efetuar, desse modo, uma intervenção indébita na harmonia divina. Então, se você vem com um projeto de reencarnação dentro de uma harmonia divina e que você se desvirtuou disso, você está fazendo uma intervenção indébita. O que é uma intervenção indébita? Né? A intervenção indébita é aquilo que não é merecido, aquilo que é injusto. E, portanto, você está fazendo uma intervenção injusta na harmonia divina. Você está modificando uma coisa que não é para ser modificada. Portanto, aí ele fala assim, eis o mal. Então, quando nós nos portamos dessa forma, nós estamos construindo o mal. Né? Aí, ao construir o mal, urge recompor o zelo sagrado dessa harmonia sublime. Eu sou responsável por aquela intervenção injusta que eu fiz, eu tenho que reconstruir essa intervenção para que ela volte a ser justa. Então, ele fala o seguinte, eis o resgate. Então, a partir daí, quando nós nos comportamos, nos afastamos da lei de Deus, nós estamos criando o mal. E ao criar o mal, nós criamos consequências para isso. E essas consequências têm que serem resgatadas. Né? Portanto, embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, né, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham, divididos de modo geral como segue. Então, nós temos lá os mundos primitivos, né, que são os mundos que nós vamos estagiar até chegar ao angelical, onde é que estão os espíritos cristos, que são considerados aqueles espíritos que não precisam mais reencarnar, né? Então, nós vamos passar pelo mundo de expiação, o mundo de regeneração, depois nós vamos para os mundos ditosos e, consequentemente, depois nós vamos para os celestiais. Esses são os mundos onde nós vamos reencarnar. Então, notem que existe alguma coisa no mundo de provas e expiações ainda de primitivos. E já tem alguma coisa de regeneração. Então, por isso é que não se pode fazer uma classificação fechada. Então, por exemplo, nós temos aqui alguns aborígenes da Austrália, algumas tribos da África, tribos aqui do Brasil, que estão vivendo na forma mais primitiva. Mas, em compensação, já temos espíritos aqui que poderiam estar no mundo de regeneração, como Bezerra de Menezes, entre outros tantos aí, né? Chico e afora vai. Né? E em todos eles, a lei divina é a mesma. A lei que existe aqui é a mesma que existe aqui. O que muda é a nossa interpretação dessa lei. À medida que nós vamos crescendo, nos intelectualizando, nós vamos compreendendo ela de forma diferente. Portanto, o quadro de evolução espiritual, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 4, né, fala o seguinte para nós. Nós vemos da animalidade. E como nós vimos lá na questão 73 do Livro dos Espíritos, o que na animalidade ele vive do instinto. Né? E nós vamos evoluindo para chegar no ponto de angelitude, onde é que são os espíritos que não precisam mais reencarnar, que são os chamados espíritos sobre-humanos, aonde que vige a lei de amor tão somente. Então, observe que à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos deixando de usar o instinto e usando cada vez mais a razão, que nos leva ao amor. Né? Mas nisso aqui tem alguns estágios que nós vamos vencer. Né?
O primeiro deles, que nós já passamos, é os mundos primitivos. Então, nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas paixões, geridas pela ignorância e irresponsabilidade, sendo quase nula a vida moral. O determinismo se faz presente. Então, o indivíduo vem daquele projeto de reencarnação e aquilo vai acontecer daquele jeitinho que foi previsto, etc., etc., porque ainda não existe ali o livre-arbítrio. Depois nós temos os chamados mundos intermediários, né, que são os mundos de provas e expiações, o mundo de regeneração e os mundos ditosos. Nesse aqui vai ser a lei de causa e efeito. Né? Então, nos mundos intermediários, a realização de novas conquistas. Né? Certo? Quanto mais aqui vai ser a era do conhecimento, quanto mais conhecimento eu tiver, quanto mais bem eu praticar, mais retorno eu vou receber o bem também, né? Por assim sucessivamente. E depois nós temos os mundos celestes, né? Celestiais, que à medida que desenvolvemos, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual, conhecimento com responsabilidade. Né? Nesse mundo de regeneração aqui, né, o Emmanuel fala que nós vamos, a mediunidade que vai predominar aqui vai ser a intuitiva, ou seja, nós vamos praticamente estar as 24 horas do dia ligado ao mundo espiritual. E as sucessivas encarnações é uma progressão infinita e nunca retroativa, o espírito não retrograda, né? Certo? Então, portanto, moral é totalmente diferente de ética. Pelo que nós já vimos até aqui agora, nós já vimos que moral e ética são totalmente diferentes, né? Ética é um conjunto de princípios e valores que usamos para decidir as três questões, grandes questões da nossa vida. Primeiro, o querer, o poder e o dever. Então, existem situações em que você quer fazer, você pode fazer, mas você não deve fazer, segundo as leis divinas. Há situações de outro momento que você quer fazer, você deve fazer, mas você não pode fazer. Né? Há situações em que você deve fazer, você pode fazer, mas você não quer fazer. E, finalmente, vão ter aquelas em que eu quero fazer, eu posso e eu devo fazer. Neste momento aqui, nós vamos chegar no ponto de equilíbrio, ou seja, a paz de espírito. Né? Então, quando eu fizer aquela reflexão que o Santo Agostinho nos ensina, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, eu vou bater a cabeça no travesseiro, eu não vou ter que pedir perdão a ninguém, não prejudiquei ninguém, porque eu observei isso aqui com a moralidade e a ética. Né? Portanto, a moral é a prática de uma ética. Então, vamos entender o que é isso. Nós temos aqui a ética, que para nós são princípios e valores divinos. Então, a nossa ética, certo? É a lei divina. São os princípios da lei. Né? A lei divina, é universal, é a mesma dos mundos primitivos aos mundos celestes, como nós já vimos, tá certo? E, portanto, vamos existir a moral, que é a observação da ética. Então, toda vez que eu estiver observando a lei divina, botando em prática, eu estou me moralizando. Portanto, a interpretação da lei divina varia de acordo com o nosso estado evolutivo. A interpretação que eu tinha no momento que nós estávamos estagiando primitivo é totalmente diferente de hoje. Nós estamos em prova de expiações, passando para um mundo de regeneração. E quando estivermos no mundo de regeneração, nós será um mundo totalmente diferente do que nós temos hoje. Né? Portanto, isso vai resultar no seguinte, a autoiluminação, né? É quando você acende a luz, a primeira a ser iluminado somos nós mesmos, e nós vamos promover a iluminação no meio que nós vivemos através do exemplo. Né? Então, moral é diferente de ética. A ética são princípios e valores, e moral é quando nós observamos essa ética. Tá? Então, a lei divina e natural, né, a divisão dela fala o seguinte: a lei de Deus está contida em todos os preceitos do amor ao próximo. Eu não posso ser egoísta, eu tenho que ser altruísta. É por causa do amor ao próximo. Eu não posso ser vaidoso, eu tenho que ser uma pessoa humilde. Né? Vaidoso, assim, no sentido de igual pavão, né? Fazer as caridades, fazer igual galinha, põe o ovo, sai cantando para todo mundo ver que ela botou o ovo. Fazer a caridade, e a gente fala o seguinte: fazer a caridade, né? E sair alardeando para todo mundo que foi você que fez. É isso que ele está falando. Tá? Então,
essa humildade que nós falamos, é você fazer as coisas, e, como diz Jesus, a mão direita não sabe, a mão esquerda não saber o que a direita fez. Né? Então, esse é que é a humildade que nós falamos. Né? Então, porque você vai ser humilde? Porque você não humilhar as pessoas. Então, você está pensando no amor por ela. E assim sucessivamente. Né? Então, os homens necessitam de regras precisas. Porque se cada um interpretar a lei já não for precisa, cada um vai interpretar de uma coisa e aí cada um vai fazer de um jeito diferente. Já não sendo assim, ela sendo mais precisa, as pessoas já não as observam muito bem, né? E os preceitos gerais deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Verdade. Quando ela não está... Você lança uma lei, mas depois, se ela não foi... Tem um termo que me fugiu agora aí, né? Você tem que depois determinar as situações e as exceções dessa lei, como é que ela funciona. Isso tem um termo, não me esqueci agora, né? Você vai ficar de forma muito generalizada. Então, aí vai dar muitas portas para as interpretações. Cada um vai interpretar da sua forma, né? Então, a lei de amor, justiça e caridade é a mais importante, porquanto abrange as outras, e é verdade. Então, quando você você tem um amor, você pratica a justiça, e praticando a justiça, você é caridoso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, né, o Kardec vai escrever o seguinte para nós: a caridade é o amor em ação. A prática da caridade personifica a lei de igualdade, promovendo a justiça. Então, por isso que o amor, a caridade e a justiça são o mais importante. Vamos dar um exemplo disso. Amanhã você sai lá, você trabalha fora e tal, vai almoçar fora. Então, você vai lá no restaurante que você está habituado aí, ou no esteja, não importa. Você vai no restaurante, sai do restaurante, vê um indivíduo e fala assim: ô, meu irmão, paga para mim um prato de comida que eu estou morrendo de fome. É claro que ele não vai entrar lá dentro, você vai pagar para ele, porque o dono do restaurante não vai deixar ele entrar. Mas você vai lá e faz lá uma quentinha, uma marmitinha para ele e tal, e dá para ele. Então, ao praticar essa caridade, você está personificando a lei de igualdade. Porque você está saciado na sua fome e ele também está. Então, com isso, eu pratiquei a justiça. Porque a lei de igualdade nada mais é do que um ato de justiça. Né? E a reflexão final que nós vamos deixar é o seguinte: que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, toda vez que eu estiver observando a lei divina, eu estou me moralizando. E ao me moralizar, eu estou construindo a verdadeira felicidade, aquela que não é essa efêmera e transitória, mas aquela que é perene e duradoura. Né? E indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. O homem só é infeliz quando dela se afasta. A partir do momento que eu me afasto da lei de Deus, eu vou ser infeliz porque eu vou as consequências, os frutos que eu vou colher não são bons frutos, porque eu não plantei boas sementes. Conforme está lá em Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O homem não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que ele semeia, isto mesmo se fará. Então, se aquilo que eu pratiquei, que eu fiz, foi um ato infeliz, eu vou colher a infelicidade. Agora, se eu observei a lei e eu fiz uma coisa de bem, eu vou colher o bem. Tá? Eu vou agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui reunidos, viu? Nós é que agradecemos muito, Marcos. E que bom que a gente vai ter uma série de aprendizagem aí ao longo do ano, né? Nós vamos ter vários encontros, porque é muito conhecimento, né? Eu fiquei, nossa, quanta coisa para aprender, né? É tão complicado e tão simples, né? Quando a gente entende a lei do amor e começa a vivenciar, mas eu acho, é aquilo que você falou, como que o estudo, a intelectualidade nos ajuda, né? E muito. Portas, né, para a nossa transformação e para o nosso progresso, né? Com certeza. Muito, viu? Nós só praticamos aquilo que nós aprendemos. Então, é necessário primeiro aprender, entender, né, para depois praticar. Verdade. É isso aí.
Eu vou fazer a oração agora final para a gente encerrar, agradecendo mais uma noite de aprendizado, agradecendo ao nosso irmão Marcos pela disponibilidade de trazer o fruto de seu estudo, de seu empenho, de tanto conhecimento que ele tem da nossa doutrina. Que a gente consiga, ao longo dessa semana, viver o amor, a caridade, agir em nome do Cristo. Que a nossa água seja fluidificada pela espiritualidade e que sirva de remédio para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Que nossa semana seja de paz e que quarta-feira estaremos aqui, se Deus quiser, com saúde e no propósito de aprender um pouquinho mais sobre a nossa querida doutrina espírita. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a vocês pelo convite, viu? E eu deixo aqui o meu boa noite com os votos de que a semana continue num clima de muita paz para todos nós. E que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Que assim seja.